No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o guia completo da renda fixa americana. Já imaginou receber dividendos todos os meses em dólar diretamente na sua conta? Sim, isso é possível. E hoje eu vou te mostrar como. Para quem ainda não sabe, os investimentos em renda fixa lá nos Estados Unidos é o destino preferido da maioria dos investidores. Na verdade, o mercado de renda fixa americana é bem maior e mais robusto do que o mercado de renda variável, concentrando volumes impressionantes de dinheiro. Para quem não sabe, a renda fixa americana é conhecida como bonds, que significa obrigações. Esses títulos de dívida são emitidos tanto pelo governo quanto por empresas privadas com o objetivo de financiar projetos, atividades ou até mesmo refinanciar outras dívidas. Os bonds funcionam como um contrato de empréstimo. O emissor se compromete a pagar os juros ao investidor, também chamados de cupons, e devolver o valor emprestado. Assim como no Brasil, quando uma empresa ou governo precisa de dinheiro, seja para financiar algum projeto ou para gerenciar suas dívidas, eles podem emitir bonds no mercado americano, que são adquiridos por investidores interessados em emprestar dinheiro para essas entidades. Cada bond possui características próprias, como prazo de vencimento, taxa de juros e forma de pagamento. Os títulos do Tesouro Americano, conhecidos como os Treasuries, são os investimentos mais seguros do mundo. Por isso, suas taxas de juros servem como referência para todas as outras emissões privadas. No mercado internacional, empresas que desejam emitir bonds precisam oferecer uma taxa de juros superior à dos Treasuries, adicionando um spread, que seria um acréscimo que reflete o risco de crédito daquela empresa. E essa dinâmica também ocorre aqui no Brasil. Os títulos privados de renda fixa estão diretamente relacionados aos títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. Os investidores têm duas opções ao adquirir bonds: mantê-los até o vencimento recebendo o valor combinado ou optar vendê-los no mercado secundário antes da data determinada. Nos Estados Unidos, o mercado secundário de bonds é extremamente líquido, o que facilita a sua negociação. Essa flexibilidade é um dos grandes atrativos do mercado de renda fixa americana. Agora, precisamos entender quais são os tipos de bonds disponíveis no mercado. O primeiro que eu quero falar para vocês são os government bonds, ou os títulos do governo. Eles são emitidos pelo próprio governo, e o exemplo mais conhecido é o Tesouro dos Estados Unidos, com seus títulos chamados de Treasuries. Esses títulos são classificados conforme o prazo de vencimento. Então, temos três tipos de títulos: os Treasury Bills, os T-Bills, que são títulos de curto prazo, geralmente com vencimento de até um ano. Os Treasury Notes, ou os T-Notes, são títulos de médio prazo com vencimento que variam de 2 a 10 anos. E os Treasury Bonds, os T-Bonds, são títulos de longo prazo com vencimentos superiores a 10 anos. Outra categoria que temos são os Corporate Bonds, ou títulos corporativos. Eles são emitidos por empresas privadas para captar recursos, geralmente para financiar novos projetos ou expandir as suas operações. A maioria dos bonds são emitidos com uma taxa de juro pré-fixada e cupons semestrais. O cupom é o valor pago ao investidor a título de juros do empréstimo, geralmente fixo durante toda a vida do título. Isso significa que o investidor recebe pagamentos periódicos ao longo do período de investimento, com um valor pré-determinado, os juros a cada período, o que proporciona renda passiva durante a duração do bond. Mas aí vem a pergunta: por que eu preciso e devo investir em bonds? Os bonds geralmente oferecem juros fixos pagos regularmente, o que proporciona um fluxo de renda previsível. Isso pode ser especialmente atrativo para investidores que buscam estabilidade financeira e um retorno constante ao longo do tempo. Além disso, existem bonds de alta qualidade, como os Treasuries americanos, que são considerados investimentos mais seguros em comparação com as ações. Além disso, os bonds são uma excelente ferramenta para diversificar uma carteira de investimentos. Ao incluir títulos de renda fixa ao lado de ações e outros ativos mais voláteis, o investidor pode equilibrar os riscos e potencializar o desempenho geral de sua carteira. Outro ponto interessante é que, em caso de falência ou liquidação da empresa emissora, os detentores dos bonds têm prioridade sobre os acionistas no recebimento dos pagamentos. Também precisamos entender alguns termos e conceitos antes de avaliar um bond. Então, vamos primeiro ao cupom.
O cupom é a taxa de juros anual fixa que o investidor recebe do emissor do bond. Esse valor é expresso como uma porcentagem do valor nominal daquele título, geralmente $1.000. O pagamento do cupom é feito periodicamente, geralmente de forma semestral. Vamos a um exemplo. Se você tem um bond com um valor nominal de $1.000 e um cupom de 5%, você receberia $50 de juros ao ano. E esse valor seria pago em 2 períodos semestrais de $25 cada. Outro termo interessante que precisamos entender é o maturity, que é a maturidade ou vencimento. Ela é a data de vencimento do bond, ou seja, o dia em que o emissor do título se compromete a devolver o valor nominal do título ao investidor. E a partir dessa data, o investidor recebe o principal de volta e o pagamento de cupons cessa. Yield to Maturity. O Yield to Maturity, ou retorno até o vencimento, é uma estimativa de retorno total que um investidor receberá caso mantenha o bond até a sua maturidade. Esse cálculo leva em consideração o preço atual de compra do título, o cupom, o valor nominal e o tempo restante até o vencimento, oferecendo uma taxa anualizada que reflete o retorno total do investimento. Duration. A duration é uma medida que representa o prazo médio ponderado dos fluxos de caixa do bond, ou seja, a medida ponderada do tempo que o investidor levará para receber os pagamentos de juros e o valor principal. Esta medida também é usada para avaliar o risco de mercado de um título. Então, quanto maior a duration, mais sensível o preço do título será à mudança nas taxas de juros. Em termos gerais, títulos com maior duration tendem a sofrer quedas maiores no preço quando as taxas de juros aumentam, aumentando o risco de mercado para o investidor. Existem duas principais formas de se lucrar com bonds. Conseguimos lucrar com bonds com pagamento de juros periódicos, conhecidos como cupons, como vimos anteriormente. Além dos cupons periódicos, é possível lucrar com os bonds por meio da marcação a mercado. Isso significa que, dependendo das condições do mercado, o preço do bond pode variar. Se as taxas de juros de mercado caírem após a emissão do título, o preço do bond tende a subir, pois os cupons fixos do título se tornam mais atrativos em relação às novas emissões. E o inverso também é verdadeiro. Quando as taxas de juros sobem, o preço do bond tende a cair. O investidor pode vender o bond no mercado secundário antes do vencimento e lucrar com a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Lembrando que esse tipo de lucratividade está relacionado à flutuação do mercado e às expectativas econômicas. Porém, antes de investirmos em bonds, precisamos entender quais riscos estão envolvidos neles. E eu vou citar aqui 3 riscos. O primeiro é o risco de crédito. O emissor pode não cumprir com os pagamentos de juros ou o reembolso do principal. Bonds com maior risco de crédito oferecem juros mais altos, mas têm maior chance de inadimplência. Também temos o risco de taxa de juros. O preço dos bonds variam com as mudanças nas taxas de juros. Quando as taxas sobem, o preço dos bonds cai, mas isso não afeta os pagamentos de cupons ou valor nominal no vencimento. E temos o risco de liquidez. Bonds com baixa liquidez podem ser difíceis de comprar ou vender no mercado secundário, o que pode resultar em preços desfavoráveis para quem precisa vender antes do vencimento. E quanto que eu preciso para começar a investir em bonds? Com cerca de $5.000 você já consegue investir em bonds. Antigamente o valor era bem mais alto, que tornava inacessível para investidores individuais. Mas existe uma forma alternativa para se expor aos bonds, que é por meio dos ETFs. Os ETFs permitem que você invista em uma carteira diversificada de bonds com valores menores e sem precisar comprar os títulos diretamente. Agora eu vou mostrar para vocês 5 ETFs populares para quem quer investir em bonds. O primeiro da nossa lista é o TFLO. Ele acompanha as taxas de juros dos Estados Unidos, ajustando-se às mudanças nas taxas de juros do mercado. Por ser um investimento de baixo risco, ele é uma excelente opção para quem busca um investimento seguro, ideal para caixa ou reserva de emergência. O segundo ETF é o TIP. Eles são bonds do Tesouro Americano protegidos contra a inflação. Assim como o Tesouro NTN-B no Brasil, os TIPs ajustam o valor principal com base no índice de preços ao consumidor.
oferecendo proteção contra a inflação. Esse tipo de investimento é ideal para investidores que buscam rendimento real, com a vantagem de ter o governo dos Estados Unidos como emissor, proporcionando segurança e proteção contra a alta da inflação. O terceiro ETF se chama TLT. Ele replica o desempenho dos Treasury Bonds de longo prazo, geralmente com vencimento superior a 10 anos. Esse ETF é uma excelente opção para quem deseja se expor a bonds de longo prazo do governo dos Estados Unidos e pode ser uma boa escolha em um cenário de queda nas taxas de juros de longo prazo. Além disso, o TLT é bom para marcação ao mercado, pois seus preços tendem a ser mais voláteis e sensíveis às mudanças nas taxas de juros, o que oferece oportunidades para investidores que buscam ajustar suas posições com base no movimento das taxas de juros. Quarto ETF é o LQD. Ele investe em bonds corporativos de grau de investimento, oferecendo exposição a títulos emitidos por empresas de alta qualidade. Ele é uma excelente escolha para quem busca rendimento mais alto em comparação com os Treasuries, com um nível de risco moderado. O último ETF é o BND. Ele proporciona uma exposição a uma ampla gama de bonds de renda fixa nos Estados Unidos, incluindo Treasuries, bonds corporativos e bonds lastreados em hipotecas. Ele é ideal para quem busca diversificação e um investimento de baixo risco, com uma cobertura ampla do mercado de renda fixa total dos Estados Unidos. Então esse foi o guia completo de renda fixa americana. Comente aqui embaixo se você já investe ou se você gostou desse vídeo. Se você tiver interesse de investir em bonds e se tornar um investidor global, te convido a conhecer minha comunidade. O link está aqui na descrição. E acredito que esses dois vídeos serão interessantes para você e nos vemos no próximo vídeo.